Uma das coisas que, na minha opinião, mais causam realização humana é fazer coisas difíceis ao longo de muito tempo. Especificamente, desenvolver uma habilidade corporal difícil que leva naturalmente muito tempo para ser desenvolvida. Aprender um idioma, aprender um esporte, uma arte corporal, como uma dança, atuação, canto, ou então aprender uma arte marcial, uma luta. Essas coisas existem meses, quiçá anos, de preferência anos, de prática para você se realizar com elas. E ao longo de jornadas duradouras, assim, jornadas que vão te ocupar 2, 3, 5, 10 anos, os dias acabam sendo diferentes. Nenhum dia de estudo, de prática dessa coisa é igual. E nesse vídeo eu queria falar isso, sobre como cada dia conta, mas os dias são diferentes e o que você tem que se preocupar quando você dá esse zoom out e olha a jornada como um todo. Meu nome é Vinícius, eu falo sobre aprendizado, estudos de idiomas, especificamente estudo de inglês. Aqui no meu canal você vai encontrar muito isso. Eu tô num ambiente diferente hoje, eu tô numa galeria de arte, porque eu vim fazer uma gravação para uma cliente aqui, que é a artesã, e eu tô aproveitando o espaço para poder gravar esse vídeo pro meu YouTube. Vamos lá. Ontem eu fui fazer o meu estudo de japonês e eu tive muita dificuldade mesmo. Mental, de cabeça, dificuldade de virar a página para chegar na lição que eu precisava estudar. Parecia que o livro estava pesado, a página estava pesada. Eu tinha muita dificuldade de concentrar em cada um dos blocos que eu tinha que fazer. Eu olhava para as duas páginas que eu ia estudar e eu via, essa página tem esse bloco, esse bloco, esse bloco. Essa página tem esse e esse, então são 5 blocos, vamos lá. Um por vez. Fiz o primeiro, 1 de 5. Fiz o segundo, 2 de 5. E foi nessa labuta a sessão de estudos inteira, por uns 40 minutos, né? E eu tive um autodiálogo ali durante esse processo, enquanto eu tava fazendo aquele estudo, de, cara, hoje eu não vou fazer, eu vou deixar para amanhã, eu tô com dias de folga, se eu não terminar essa página hoje, eu não vou atrapalhar meu calendário como um todo. Eu comecei a ter vários discursos que me justificariam, me perdoariam não terminar aquela sessão de estudos, né? E eu cheguei a ir deitar, era tarde já, porque eu só consegui fazer os meus estudos ontem no final do dia, então eu cheguei a ir deitar, vou descansar, vou pro quarto. Mas eu deitei, olhei pro teto, virei para um lado, virei pro outro, falei, eu vou terminar aquela lição. Me levantei de novo, voltei pra mesa no outro cômodo, abri o livro de novo e terminei a bendita da lição. Exigiu tudo de mim, terminar aquela lição. Só que na hora que eu terminei, fechei a página ali, coloquei os meus estudos ao lado e refleti, eu percebi, cara, é justamente em dias como esses que esse esforço realmente conta. São dias como o dia de hoje que realmente contam, dias em que parece que eu absolutamente não ia conseguir fazer, mas eu fiz. Eu fiz com o máximo de foco e presença e diligência que eu poderia fazer? Não. Já teve outras sessões de estudo, claro que eu estava mais disposto, mais concentrado, com mais vontade de fazer mesmo, e a coisa fluiu mais. Ontem foi um caso daquele dia em que eu empurrei com tudo que eu tinha. E o que é interessante? Uma jornada longa de aprender um idioma novo, no meu caso era o meu estudo de japonês. Numa jornada longa como essa, haverá dias e dias, né? Haverá dias em que eu terei que fazer como eu fiz ontem, me empurrando, me puxando. E vai estar tudo bem, porque tem dias que são assim mesmo. Tem dias em que a sua retenção vai ser praticamente toda do que você estudou. Lembra de praticamente tudo. Você se conectou, estava disposto, foi uma sessão de estudos produtiva. Praticamente tudo você reteve. Tem sessões de estudo que você não vai reter nada. Que seja por cansaço, seja pelo tema, que era um tema difícil, pode ser o motivo que for. E aí, uma lição que você aproveita muito, uma que você não aproveita nada, com uma que você aproveita mais ou menos, com uma que você aproveitou 15%. A jornada longa é feita de todos esses tipos diferentes de dias. E como nós somos humanos e os dias não são iguais, a gente não pode negligenciar os dias que a gente não quer fazer, os dias em que o estudo foi fraco, os dias em que você não ficou a quantidade de minutos que você queria, os dias em que você reteve menos do que você gostaria. A jornada também é feita desses dias, de bons treinos e treinos ruins. Então,
Esse vídeo é também para valorizar os dias dos treinos ruins. Valorizar os dias do estudo cansado, desconcentrado, que você absolutamente não estava com vontade de fazer. No final das contas, eu fiquei muito orgulhoso ontem de ter terminado aquela sessão, muito orgulhoso mesmo. Quando esses dias acontecem e você passa por eles, assim, você teve muita dificuldade de fazer o que você tinha que fazer naquele dia, mas você faz, você acabou de criar uma resistência muscular maior para dias assim. E isso é muito vantagem. Quando coisas assim, semelhantes, acontecerem de novo, eu sei que eu vou estar mais preparado, meu cérebro vai estar mais musculoso para aquela situação do que foi anteriormente. Tudo isso vai te formando, né? Eu gravei um vídeo recentemente, o último vídeo que eu gravei, foi, ainda falando nessa linha de estudos que eu tenho falado, foi sobre o que é o ato de estudar. E eu resumi naquele vídeo que o ato de estudar é todo o contato que você tem com aquele tema que aumenta a quantidade de coisas que você sabe sobre aquele tema. Então, ler é estudar, escrever é estudar, assistir uma aula é estudar, ouvir um vídeo é estudar, refletir a respeito, só ficar marinando as ideias na sua cabeça sobre aquilo também é estudar. Todo esse tipo de contato é estudar, né? E conectando isso agora com o vídeo de hoje, numa jornada longa como aprender um idioma, ou aprender um instrumento, aprender uma arte, ao longo de todos esses meses, ao longo de todos esses anos, e esses centenas de dias de estudos, todo tipo de estudo vai acontecer. Num dia você vai só escrever, num dia você vai só revisar, num dia você vai só assistir a aula, num dia você vai fazer a sua lição de uma forma diferente do que você está acostumado. Por exemplo, quando eu vou fazer uma lição de vocabulário de estudo do do Exame de Proficiência em Língua Japonesa, o N2, que é para vocabulário, a lição do livro que é de vocabulário tem a lista gigantesca de palavras. E a minha forma de fazer essa lição de vocabulário, além de ler no próprio livro e fazer os exercícios, é copiar todas as palavras daquela lista que são novas para mim. É assim que eu faço essas lições de vocabulário, copiando todas as palavras novas daquela lição para mim. Mas tem dias que eu não consigo. Tem dias que o ambiente não está propício para eu copiar. Por exemplo, eu estou no carro, não estou dirigindo, mas eu estou viajando no carro. Não é muito propício para escrever. Então eu faço aquela lição lendo a lista de palavras, sem copiar para uma folha como eu geralmente faria aquela lição. E tá tudo bem. Eu trato isso com naturalidade. Porque não tem como buscar perfeição nessa jornada. A perfeição seria 300 dias de estudo, nos 300 eu fiz a lição exatamente igual, tive a retenção máxima, mas a vida não é assim, né? Então, se tem uma sessão de estudos dessa que eu, em vez de ler e copiar para um outro papel a lista de vocabulário, eu apenas li e fiz os exercícios na folha ali sem copiar, tá tudo bem. Ah, mas e essas dezenas de palavras ali, essas 30 palavras que estavam lá que você deixou de copiar? Elas receberam um estímulo de aprendizado menor do que quando você faz essa lição e você copia as palavras. Aquelas outras você aprende melhor. Então, essas palavras aí da lição de, sei lá, vamos supor que era sobre computação, software, taisaku virus, antivírus, mouse, cursor, que é o cursor. Vamos supor que sejam essas palavras no sentido de computação. Essas palavras de computação aí, que você fez a lição sem copiar as palavras, elas tiveram um ponto de estímulo de aprendizado menor do que quando você copia. É verdade. E eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que fazer esse compromise. A palavra compromise, ela pode ser traduzida para o português como uma concessão, um acordo, um meio termo. Queria que fosse ideal assim, existe um contraponto assim, aí a gente acha um compromise, a gente acha um meio termo, um cenário possível, né? Qual que seria o cenário ideal perfeito? Estou estudando na mesa, bonitinho, copiando as palavras, olha que situação vantajosa, com o meu café. Esse é o cenário ideal. Utópico, nirvana. Aí existe o outro oposto disso. Como eu não tô nesse cenário ideal, eu simplesmente não faço. E aí meu aprendizado foi 0. Em vez de ter tido uma sessão de estudo 100, eu tive uma sessão de estudo 0. E aí o compromise, o meio termo disso, é achar um acordo, achar uma concessão. Ok, não dá para fazer uma sessão de estudos perfeita, 100, mas também não quero não fazer.
Zero. Então vou fazer uma sessão de estudos 35, uma sessão de estudos 60, 70, 50, que seja, né? Então é mais ou menos isso o cenário desse de estudo no carro, né? O ideal seria eu fazer o meu estudo na mesa bonitinho, podendo copiar as palavras. Não tô, hoje eu tô viajando o dia inteiro. Então, eu vou estar no carro. Eu vou deixar de fazer? Vai ser então, se não pode ser 100, vai ser 0. Não vou nem tocar, não vou nem abrir a página. Não, não vai ser 0. Podia ser 0, eu podia escolher fazer isso, mas como eu tô numa jornada em que eu quero que a minha nota seja azul, a minha média seja positiva, meu saldo seja positivo, todo dia conta. Então eu penso assim, vou fazer então uma sessão de estudos 30, uma 50. Vou fazer aqui no carro mesmo, não vai copiar, mas vou ler, vou aproveitar a lição, é alguma coisa. O meu aproveitamento é maior do que se eu decidisse simplesmente não fazer. Ontem, quando eu não estava afim de fazer, estava cansado, não queria, simplesmente não queria. Cheguei a deitar, mas ainda assim eu levantei, voltei para a mesa à tarde e fiz. Cara, a minha retenção por disposição biológica naquele momento, daquele estudo, pode não ter sido a melhor, pode não ter sido 100, mas não foi 0. Olha que beleza. Na média dos dias total, olhando a jornada de um ano inteiro, eu impedi que a minha média caísse tanto. Minha média pode ter caído um pouquinho, porque não foi 100, né? E se minha nota for bem alta, 8,5, 9, eu fiz uma sessão 2, ela caiu um pouquinho. Mas se eu tivesse feito uma sessão 0, essa média teria caído mais. Então eu mitiguei o dano. Eu fiz contenção de danos. Eu trato com muita naturalidade esses dias em que eu não consigo fazer um estudo perfeito, mas ainda assim eu faço alguma coisa. Isso casa com um vídeo que eu gravei, Estudar é Difícil, mas Vale a Pena, em que eu reforcei isso. Uma página de um livro não é pouco. Só 10, 15 minutos de uma aula não é pouco. Porque pouco é nada. O padrão é nada. E alguma coisa, um pouquinho, é maior do que nada. Então vale a pena fazer. Não tem por que não fazer, se você pode. Né? A vida fica mais bonita, na minha opinião, quando você tem essas áreas de interesse que enchem os seus olhos. Você trabalha com nutrição, mas ainda assim você gosta muito de cozinhar, confeitaria, bolos, tortas. E ainda assim você estuda italiano. Olha que interessante. Trabalha com nutrição, gosta de confeitaria e estuda italiano. São 3 coisas que preenchem a sua cabeça de diferentes formas. Se você, além disso, ainda fizer Muay Thai, mais legal ainda. Outra arte que você pegou para desenvolver, essa de alto impacto, física, melhor ainda. Mas vamos trabalhar com essas 3 que a gente tinha imaginado, italiano, confeitaria e nutrição. Cada uma dessas 3 coisas tem um universo de aprendizado por trás. Então, tenha um livro sobre cada uma dessas 3 coisas que você aprende. Por exemplo, né? Para sua área de nutrição, tenha um livro. Para sua área de italiano, tenha um curso. Para sua área de confeitaria, tenha a curiosidade de pesquisar por conta, por exemplo. E ao longo de 10 anos, veja como essas áreas de conhecimento que você tem vão se acumulando, tendo arcos de aprendizado. Você estava fazendo aquele seu livro lá de nutrição, porque você quer ser diferente na sua profissão, você quer ser o melhor do seu consultório, você quer ser o número 1, então você está lá sempre estudando, sempre se aprimorando, aprendendo mais sobre moléculas, aprendendo mais sobre interação entre comidas, aprendendo mais sobre fisiologia. Você vai acabar aquele livro que você estava fazendo. Vai ter uma próxima coisa. Ainda que essa próxima coisa vai começar em 2027, em 2028 vai ter uma próxima coisa, um próximo livro, um próximo curso, uma pós. E esses arcos de aprendizado vão se acumulando ao longo de uma jornada longa de contato com aquilo. E você vai criando um cérebro que ele vai fazendo sínteses dessas coisas que você aprendeu, e essas sínteses dessas ideias vão se tocando, e você vai criando novas possibilidades, novas sinapses. O importante é não parar de estudar. Na minha língua japonesa, eu estou atualmente com o material Nihongo Sou Matome N2, que é um material específico de preparação para a prova de proficiência nível 2, são 4 livros. Eu vou acabar até o dia 7 de dezembro, que é o dia da prova. Além disso, eu estou terminando o curso Nihongo Plus, do programa japonês online, que é o 2º módulo. Terminando o Nihongo Plus, eu vou para o Nihongo Master. Beleza. 2025 vai passar, e aí quais vão ser os próximos cursos que eu vou ter? Eu vou ter o Nihongo Master para fazer.
Ano que vem eu quero fazer o N1. Eu vou ter provavelmente os livros do Sou Matomé também, N1 agora. E quando 2026 acabar e acabarem esses 2 livros, acabarem esses 2 arcos, eu já sei quais são as próximas coisas que eu vou fazer lá em 2027. Eu vou fazer o livro Remembering the Kanji, que é kanji, contar para aprender. Eu não sei como é que tá em português a tradução desse livro. Em português, mas em inglês é Remembering the Kanji. E eu vou fazer o próximo livro de Shadowing, o livro de Shadowing avançado, que é da mesma saga do livro em que eu já fiz o primeiro do Shadowing dele. É um livro verdinho de Shadowing. Eu sei que ele tem um próximo, um roxo. Eu vou fazer ele lá depois que eu tiver feito o aprendizado do N1. Mas vou fazer esse livro, ele é muito bom, vale a pena. O que ele vai me acrescentar? Histórias em parágrafos de nível avançado e língua japonesa. Ótimo. O que o Remembering the Kanji vai me ajudar a fazer? Remembering the Kanji significa se lembrando dos kanjis. Ele é uma jornada em que você aprende os 2.000 kanjis de uso diário da língua japonesa, criando histórias para poder lembrar das partes dele, lembrar do sentido do kanji. E eu que já tenho 11 anos de japonês, quando eu for fazer o Remembering the Kanji em 2027, eu vou ter 13 anos de japonês, eu já falo japonês, já entendo, já passei por exame de proficiência a todos os níveis, mas ainda assim vou fazer o Remembering the Kanji, tá lá na frente esse plano, porque ele vai me ensinar uma outra coisa. É outra área de conhecimento sobre esse mesmo universo da língua japonesa. Ele é sobre trabalhar os kanjis individualmente, garantindo que você está memorizando bem eles, aprendendo os sentidos profundos deles, aprendendo outros que eu vejo pouco, que são mais raros. Esse conhecimento novo vai sintetizar com tudo aquilo que eu já tenho e vai criar novas possibilidades. E aí a minha jornada ao longo dos anos está sendo complementada por esses arcos de aprendizado que cada um deles tem suas características, mas eles vão se juntando e virando esse megazord de conhecimento. Não sei o que eu vou fazer de língua japonesa para 2028, depois que eu tiver feito tudo isso. Mas vai aparecer, alguma coisa vai aparecer. O importante é não parar de estudar, não parar de continuar aumentando a quantidade de coisas que você sabe. O que você pensa sobre essas coisas que eu comentei? Ficou um vídeo mais curto, essas ideias que eu trouxe aqui, não deu nem 20 minutos, mas eu não queria deixar de gravar esse pensamento sobre algo que estava muito no meu coração. Mesmo nos dias difíceis, fazer porcamente, fazer um pouquinho, fazer no 20%, no 30%, vale a pena. Porque você conteve os danos da sua média baixar, você fez melhor do que 0, isso matematicamente faz sentido. O que você tem estudado? Me conta aqui. Espero que a gente se veja nos próximos vídeos. Se inscreva no meu canal de estudos aqui se você ainda não é inscrito. E a gente se fala em breve. Tchau!